Cumprimento você com a paz do Senhor Jesus. Peço um pouco da sua atenção para que juntos possamos fazer uma breve viagem ao longo da história de Jacó. Um homem que enganou, um homem que trapaceou, mas também foi enganado. Jacó era filho de Isaac e Rebeca. Seus pais oraram por 20 anos para ser agraciado pela essa bênção de Deus de terem filhos. Aos 60 anos de idade de Isaac, nasce Esaú e Jacó. Esaú é o primeiro a vir ao mundo, mas logo em seguida seu irmão mais novo, Jacó, vem segurado no seu calcanhar. Eles vão crescendo, desenvolvendo habilidades. Esaú ele se desenvolve na área de caçador, e ali despertando o apreço, os olhos e o carinho de Isaac. Já Jacó é um menino mais pacato, fica mais próximo de sua mãe, ali na sua casa. E chega um certo momento da vida deles que Jacó percebe que Esaú está vindo de uma caça, certamente frustrada. É um homem que vem faminto, com fome, e desejando comer um prato saboroso. Mas ali Jacó já tinha algo preparado, prato de leitilho. E ele dá essa proposta ao seu irmão, mas tinha que ter algo em troca. E ele propõe que ele passaria aquele prato de leitilho, aquele prato saboroso, para seu irmão Esaú, saciar, matar sua fome, porém ele tinha que dar um voto de que ele passaria o direito de primogenitura para ele. E o que era o direito de primogenitura? Era o direito de filho mais velho de herdar a herança dos pais. Pois bem, assim foi feito. Passado tempos, Isaac já velho, com a vista um pouco ruim, chama seu filho Esaú, seu filho predileto, seu filho a qual ele tinha um grande carinho e admiração. Ele pede para que ele vá ao campo, traga uma caça saborosa, para que só assim, diante daquele banquete, ele dá a benção, derramar as bênçãos sobre a vida de Esaú. Esaú sai animado, alegre, feliz, que estava perto ali de receber as bênçãos do seu pai. Mas ele não contava que a sua mãe tinha ouvido toda aquela conversa. E a sua mãe, de maneira astuciosa, vai ao encontro do seu filho mais novo, Jacó, e diz que Jacó tinha que correr e agilizar para pegar um cabrito, trazer para que ela preparasse toda a comida e que ele também tinha que se vestir igual a Esaú, porque ele tinha que se passar por Esaú na frente do pai. E ali ele se veste e leva aquele prato saboroso, mas ao chegar, Isaac pergunta quem é. Jacó, de maneira sutil, de maneira enganadora, diz: sou eu, Esaú. Mas Isaac ainda fica um pouco duvidoso, porque a caça foi muito rápida. E ele pergunta: é tu, Esaú, meu filho? Jacó diz: eu sou. E ele pede para se aproximar mais um pouco. E ele diz: a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. E ali ele se debruça diante daquele prato, daquele cozinhado, e dá as bênçãos a Jacó, achando que era Esaú. Jacó ali recebido, a bênção sai, mas logo em seguida vem Esaú, animado, alegre, para receber a bênção do seu pai. E entra, e já começa a falar com seu pai, e o pai pergunta, quem é? Ele diz, sou eu, Esaú. E ali entra numa situação comovente,
E quando eles caem em si, quando Isaac entende que deu a bênção não a Esaú, mas a Jacó, entra num clamor, entra num desespero tamanho. E Esaú também, ele fica aflito, pergunta se não sobrou nada para ele. E ali é uma situação tão tremenda que Esaú agora planeja se vingar por esta situação. Esaú diz: quando meu pai partir, eu me vingarei desta trama. Mas essa conversa chega aos ouvidos de Rebeca. E mais uma vez, Rebeca intercede e vai a Jacó e diz: Jacó, agora é hora de você fugir e ir para a terra da minha parentela, lá em Padã Arã. Não sabe Rebeca que era a última vez que ela estava falando com seu filho, vendo seu filho. Porque 20 anos depois, quando Jacó retorna para Canaã, Rebeca não está mais viva. Ela já tinha partido. E ali, Jacó decide realmente que tem que tomar a bênção do seu pai Isaac e parte em direção a Padã Arã. Mas chega um momento, quando ele está descansando, ele tem um sonho, e ali ele sonha com Deus e com a escada dos céus, a escada de Jacó, que sobe e desce anjos do Senhor. E ele tem uma visão, e ele diz que se Deus fosse com ele, por onde ele andasse, Deus seria o Deus dele. E até então, Deus só era o Deus de Abraão e de Isaac. E ali Deus fez uma aliança com este homem, e ele parte para Padã Arã. Ao chegar na localidade, ele encontra com uma pastora, nome Raquel. Ele se encanta com aquela jovem ao ponto de ficar apaixonado. Amou pela primeira vez. Amou à primeira vista. E Raquel convida ele para ir para a casa dela. E ali, conversando com Labão, os dois se entendem que é da mesma família. E Labão era irmão de Rebeca. Ou seja, Raquel era sobrinha de Rebeca. Estava tudo na mesma parentela. Era a mulher perfeita para Jacó. Jacó ali, ele faz uma proposta com Labão de que trabalharia 7 anos. Em troca, ele não precisava pagar salário, mas ele queria a mão de Raquel em casamento. E assim foi feito. 7 anos passaram de uma maneira tão rápida que Jacó nem viu, de tão ansioso ele estava para receber Raquel como a sua esposa. Mas Labão, de maneira astuciosa, planeja uma outra situação. Quando chega o momento da festa, ali à noite de núpcia, ele, em vez de colocar sua filha mais nova, Raquel, ele ali coloca Lia. E ao amanhecer, Jacó vai entender que não teve um relacionamento com Raquel, mas sim com Lia, a filha mais velha de Labão. E ali há uma situação desconfortável. Labão diz: aqui na nossa região, a filha mais nova não pode casar primeiro do que a filha mais velha. E ali eles chegam num acordo que Jacó tinha que trabalhar mais 7 anos para só assim ter realmente Raquel, sua amada, como esposa. Trabalhou mais 7 anos, trabalho pesado, forçado, cuidando dos animais e fazendo Labão prosperar. E assim foi feito. Passados os 14 anos, agora realmente ele está casado com Raquel. Mas chega um momento que Jacó cai em si e diz: agora eu tenho que trabalhar para mim, porque eu tenho família, tenho mulheres para cuidar. E em uma conversa com eles, com Labão, seu sogro, Labão
E Jacó propõe uma situação de que ele trabalharia mais 6 anos. E dentro daquele período, o que tivesse de ovelhas salpicadas, malhadas, carneiros negros, seria de Jacó. Se caso tivesse um todo puro, Jacó estaria roubando. Passaram 6 anos. Jacó cresceu tanto, aumentou tanto o rebanho ao ponto dos seus cunhados começarem a levantar falsos contra ele. E Labão já não olhava para Jacó com os mesmos olhos. Jacó, entendendo a situação, ele convida, ele chama, tem uma reunião com a sua família, porque Jacó agora não está mais só. Jacó agora tem 2 mulheres e 2 concubinas, e seus 11 filhos. E aqui, em Gênesis 35, 23, eu leio sobre os descendentes de Jacó, quando ele diz: Ruben é o primogênito de Jacó. Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon são os filhos de Lia, os filhos da primeira mulher. José e Benjamim são os filhos de Raquel. Mas nesse momento, Benjamim ainda não tinha nascido. Benjamim nasceu quando Jacó estava se aproximando da terra de Canaã. Dan e Naphtali são os filhos de Bila, serva de Raquel. E Gad e Aser são os filhos de Zilpa, serva de Lia. São estes os filhos de Jacó, que nasceu em Padã Aram. Agora Jacó era um homem próspero, rico e com família, diferentemente do como ele chegou sozinho há 20 anos atrás. E ali ele parte de maneira escondida do seu genro, do seu sogro, ao ponto de 3 dias depois Labão descobrir que Jacó tinha fugido e vai ao encontro dele. E ali eles têm um se encontro e Deus intercede e até vem a Labão no sonho e pede para que não tocasse, não fizesse nada com seu genro, e assim foi feito. Eles fizeram a união e cada um partiu para a sua região. Mas chega um momento também que Jacó, esse homem enganador, tem uma luta com Deus. Ele trava uma batalha, ao ponto de Deus ferir ele na sua coxa. Agora, Deus muda o nome de Jacó e passa a ser Israel. Agora, Deus não era somente o Deus de Isaac e Abraão. Agora é o Deus de Abraão, Isaac e de Jacó. Mas o retorno para a terra de Canaã não estava muito esperada por Jacó, que Jacó temia o encontro com seu irmão, que há 20 anos atrás tinha fugido para não ser morto por ele. Mas, diferentemente do que Jacó imaginava, foi o encontro com seu irmão. Encontro amoroso de 2 irmãos de gêmeos. Encontro fraternal, um encontro onde teve choro e beijo. E ali houve a união. Jacó agora estava com 97 anos de idade. E aí eles partem para cada um para morar na sua localidade amigavelmente. E ali vai crescendo os filhos de Jacó, porque Jacó agora já estava com seus 12 filhos. Benjamim já tinha nascido. Aos 17 anos de idade, José é vendido para o Egito pelo povo midianita. E chega a notícia a Jacó que seu filho predileto da sua esposa amada tinha sido devorado pelos animais. Seus filhos mentiram para Jacó. Jacó mais uma vez está sendo enganado. Jacó começa a chorar e passou anos e anos com essa solidão e com esse conhecimento que seu filho
José tinha sido morto. Aos 30 anos de idade, José é levantado como rei do Egito, como governador do Egito. E em certo momento da vida, vem uma grande fome, ao ponto de que Jacó pede para que os seus filhos vá à região do Egito, que só ali tinha alimento. E ali foi feito. Seus irmãos chegaram, encontraram com quem? Com José. José, o governador do Egito. E ali foi um momento de paz, um momento ali onde teve alegria, um momento ali onde teve uma recepção. José não pensou duas vezes, já mandou convidar, trazer o seu pai Jacó. Jacó agora vai ao encontro do seu filho, até então que ele achava que estava morto. Jacó abraça e convive mais 17 anos com José, ao ponto de que, aos seus 147 anos de idade, Jacó encerra sua trajetória na terra. Jacó, um homem que trapaceou, um homem que enganou, mas também foi enganado. Deus lhe abençoe, possamos refletir sobre a história deste homem de nome Jacó. Que Deus abençoe a sua vida.